Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui hoje, e é sempre assim que eu começo, não é? E por vezes estou sempre a repetir, mas uma coisa realmente nova, porque é o resultado de uma coisa que eu não estava à espera. Existe uma editora em Portugal, que é a Creative Toys, que faz brinquedos e jogos para o mercado de massas, portanto não aqueles jogos que nós falamos habitualmente no âmbito do hobby, e destes jogos todos que eu tenho aqui atrás, e que edita uma série de coisas em português, algumas originais e outras trazidas de outros países e de outros autores. E eu tinha-lhes pedido se eles me arranjavam este jogo, The Voting Game, porque eu tenho este jogo em inglês e acho que dentro desta gama de jogos que se aproximam do Apples to Apples, e que o mais conhecido de todos é o Cards Against Humanity, que acabou por ser o jogo que popularizou este género, especialmente levando para um ambiente mais de adultos e mais de humor negro, e destes jogos também com o juiz, ou seja, alguém que vai ter o papel de decidir, e no fundo são cartas que são combinadas para tentar criar um momento hilariante de humor, embora nem sempre isso aconteça. E este é um daqueles interessantes porque, para além disso, nos faz interagir com as outras pessoas. É um jogo que deve ser jogado, e eu diria que funciona melhor quando nós conhecemos muito bem as pessoas, porque vamos estar a votar sobre coisas relacionadas com elas. Por exemplo, vamos ver o que está aqui atrás, quem tem a voz mais irritante, ou seja, vocês vão votar nas pessoas que estão já com vocês que têm a voz mais irritante. E obviamente que isto não é para ser jogado com toda a gente e em todo lado, portanto, mas eu diria que tem um lugar especial entre este tipo de atividades, de jogos de bar, de muito informais que se jogam meia dúzia de minutos. No entanto, quando eu pedi isto, para além disto, veio isto tudo. E eu acabei por ficar sem saber o que fazer com isto tudo, porque claramente estes jogos, ou a maior parte deles, não são coisas que eu costumo jogar nem sequer divulgar. Mas eu pensei, bem, mas se calhar está na altura então de fazer aqui eu não diria uma exceção, mas também alargar aqui um pouco mais e dar uma oportunidade a estas coisas todas. E vou então falar de cada um deles, falando aquilo que eu acho que pode ser positivo ou não, porque se calhar também há muitas pessoas que andam à procura disto, digo eu, não sei. Eu diria que para todos os jogos há jogadores e cada jogador exige se calhar um tipo de jogo muito específico. Portanto, tentar abrir aqui um pouco mais o leque, que eu diria que existe até nestes jogos algum esforço para fazer algum tipo de coisas diferentes e pelo menos não custa fazer aqui uma pequena abordagem. Portanto, eu vou fazer uma abordagem a cada uma destas coisas, agora em detalhe, a abrir o jogo e mostrar algumas cartas, para tentar refletir um pouco sobre estes jogos e espero que seja de alguma utilidade. Então vá, Deus! Então aqui o Vox Pop. Trata-se apenas de um jogo de perguntas e respostas e vamos ver aqui o exemplo. Os jogadores vão ter que responder a coisas destas: bondage, amarrar alguém, um espião francês, uma marca de vinho francês. E no fundo alguém vai ter que responder isto e está aqui já a resposta certa e se a pessoa acertar marca pontos. Aqui, ou seja, isto pode ser dado a que tenha alguns momentos de humor e trata-se de um jogo de cultura geral de perguntas aqui um pouco mais estranhas e de temas para adultos, alguns deles sexuais, outros incorretos, ou incorretos no sentido politicamente incorreto e do humor negro. Ok, pode ser interessante, eu acredito que algumas pessoas gostem disto, estão aqui muitas, mas parece-me que é um jogo que rapidamente se vai esgotar e algumas das questões realmente são as respostas corretas que temos que encontrar, algumas respostas também, e há deles que podem ter mais do que uma resposta correta, ou seja, os jogadores vão ter que fazer isso, ou tentar chegar a essa conclusão. Estão a ver aqui o exemplo, putanesco é um molho italiano, uma puta italiana, um restaurante em Leiria. Ou seja, curiosamente, de facto, existia mesmo, já não tenho a certeza se existe, mas existia mesmo um restaurante chamado em Leiria com este nome. Mas existem aqui algumas respostas e algumas algumas respostas são um bocado para fazer humor, não são propriamente corretas. Eu não sei até quanto é que isso vai frustrar ou não alguns jogadores, mas eu diria que pode ter aqui alguns momentos de humor, ainda que se esgote com muita velocidade, diria eu. Pode ser que haja quem goste disto. Aqui, por exemplo, o What Do You Meme, ou What Do You Meme, como queiram dizer. No fundo, aqui uma caixa maior e os jogadores, isto aqui é uma base até para pôr as cartas. Vamos tentar abrir isto assim, que é mais fácil. Portanto, tem aqui cartas com memes. Isto é o mais interessante, quem sabe até posso dar alguma utilidade a isto.
E no fundo os jogadores vão pôr aqui a imagem e depois vão ter que, consoante aqui imensas cartas, e há aqui umas, depois os jogadores vão ter cartas para jogar e vão tentar arranjar a melhor descrição para o meme, e depois existe um jogador que vota. E este é um daqueles que me parece que a ideia em si parece mais hilariante do que o jogo em si, porque os jogadores estão muito limitados às cartas que têm, e eu diria que as combinações não são assim tão criativas como acontecem, por exemplo, nos outros jogos, e é daí que vem o humor. Eu diria que se os jogadores jogassem os próprios memes para as descrições, seria mais interessante. Podem jogar com essa variante, o problema é que não existem assim tantos memes quanto isso, e obviamente que o jogo ficava muito dispendioso, porque estamos a falar de impressões de grande dimensão a cor, e provavelmente com alguns direitos de autor também associados, não sei se é o caso. Portanto, um daqueles que me parece que funciona melhor enquanto ideia do que como jogo em si, mas também acredito que algumas pessoas achem de facto muita piada a isto, mas tal como o Vox Pop, este também parece que vai esgotar com muita velocidade, e não existe assim tanta decisão do jogador. Onde existe mais decisões, estamos aqui no Adult Shits, e trata-se de um jogo de respostas, ou seja, respostas restritas. Portanto, neste jogo nós temos que tentar arranjar uma desculpa para qualquer coisa. Por exemplo, esta é muito grande, não, vamos lá ler isto. O médico disse-me que estou a precisar de um fígado novo, só necessito encontrar um dador, tu não queres doar-me o teu, qualquer coisa. Portanto, os jogadores vão ter que rolar dados para arranjar uma desculpa, e depois vão ter que usar nas suas respostas, que vão ter que escrever aqui nos cadernos, uma desculpa para isto, e depois o jogo, isto é novamente, o jogador decide qual é que é a melhor resposta, novamente a questão do jogador do juiz. Este aqui parece-me que tem alto potencial, no entanto, vai depender muito do grupo, se as pessoas têm realmente capacidade de escrever com facilidade, porque, da minha experiência, nem toda a gente tem tanta vontade para escrever quanto isso, mesmo que seja assim coisas de humor. Portanto, eu diria que isto pode falhar com alguma facilidade, porque algumas pessoas não têm o mesmo nível de criativo e a mesma facilidade em escrever rapidamente, ou seja, nem todos têm a mesma facilidade em escrever rapidamente. Portanto, isto pode estragar o jogo, mas no entanto o jogo parece-me que até é uma boa ideia e que poderá funcionar bastante com alguns grupos. E eu diria que, como tem aqui o fator aleatório dos dados e das perguntas, consegue ter bastante mais rejogabilidade do que os outros. No entanto, lá está, nem toda a gente tem capacidade para fazer isto com a velocidade, com a criatividade para dar então e para tornar isto divertido. Fica aí, pode ficar coxo nesse sentido. Outra coisa aqui é o Pick Your Poison, em que tem um sistema de regras assim um pouco complicado para este tipo de jogo, porque tem vários passos e várias pontuações, mas no fundo os jogadores estão a tentar escolher entre o pior de dois males. Ter o resultado dos teus testes de DST tornados públicos, urinar através de uma minhoca pequena, seja lá o que é que isto queira dizer, burlar os teus pais para ficares com o dinheiro da reforma, tostar a própria mão na torradeira. Portanto, assim uma série de coisas mais ou menos absurdas que nós colocamos aqui, e depois os jogadores têm que escolher o seu próprio... para já vão escolher uma... No fundo, há o jogador juiz que escolhe uma carta, ou que vira uma, e depois os outros tentam escolher uma que seja igualmente má ao mesmo nível, e depois as pessoas vão ter que escolher e tentar atribuir pontos àquilo que foi a carta da pessoa que escolheu para comparar com o juiz. Portanto, assim uma série de etapas de pontuação, parece quase uma coisa a aproximar a pontuação do Dixit, embora mais simplificada. Eu diria que não é mau de todo, no entanto tem estes passos intermédios que podem arrastar o jogo. Não existem assim muitas decisões nem muita criatividade, porque é apenas a comparação entre duas coisas, e eu diria que os jogadores não constroem muito sobre isto, o que é sempre, eu diria que é sempre quando os jogadores criam e constroem algo sobre este tipo de jogos que eles ficam mais interessantes. Mas fica aqui outra opção para quem gostar mais desta coisa, destas dualidades. E por fim, o The Voting Game, que é aquele que para mim é o mais interessante desta gama aqui da Creative Toys. Tenho que admitir que estão longe de ser os meus jogos preferidos e aqueles que eu iria escolher. Portanto, estamos a ver que já tem aqui uma expansão. Isto são os números para votarmos, porque vamos estar a votar. Ok, estão aqui vários. E depois, no fundo, estão aqui cartas
quem é que deveria ser morto agora? Esta é só uma boa questão para votar em qual deles. Portanto, quem é que se sente bem em conduzir embriagado? Portanto, vocês vão votar nas pessoas que estão a jogar, quem é que se encaixa mais nestas coisas. O que me parece interessante não é propriamente o sistema de jogo nem nada disso, é que se vocês jogarem com pessoas que conhecem, isto pode dar a conversas depois interessantes sobre a justificação, e aqui se calhar vão ter realmente fatores de humor, porque também tem a variabilidade com quem estão a jogar, das cartas que vão saindo e dos vossos próprios votos. Portanto, se tiverem um bom grupo de pessoas que são realmente amigos e se conhecem, eu diria que isto pode ser de facto um bom jogo. Também estou curioso como é que isto funcionaria, por exemplo, em ambiente de trabalho, entre colegas de trabalho. Portanto, de todos este parece-me ser o mais interessante. Aqui este tem potencial se as pessoas de facto tiverem capacidade rápida de escrita. Este aqui eu diria que não é tão interessante como os outros, ora depende se vocês querem mesmo apostar neste tipo de coisas. Este eu diria que se esgota muito rápido, é mesmo o mais básico de todos, mas pode ser que seja uma coisa boa para quem gosta de jogos de perguntas e respostas. E deste aqui eu diria que também não tem a profundidade que poderia ter, embora eu acho que as cartas dos membros podem ser úteis até para outras coisas. Portanto, e foi aqui um panorama geral destes jogos da Creative Toys. Pode ser que seja útil para quem gosta destes jogos, então, mais party games, mais atender para o Apples to Apples e aos jogos com juiz, que no fundo são jogos que entram em grupos que não são propriamente jogadores de hobby, de jogadores muito casuais e que podem ser jogados, por exemplo, em reuniões de amigos, num bar, num café, coisa do género. Então vá. Como viram pelo conteúdo, estes jogos são normalmente jogos para maiores de 18, ou muito perto dessa idade, maiores de 17, 18, e falam de assuntos sensíveis, a maior parte deles, e podem tender para assuntos politicamente incorretos ou assuntos ofensivos para algumas pessoas. No entanto, eu devo avisar isso, portanto tenham cuidado com quem joguem, porque pode gerar situações muito desconfortáveis e podem ser chatas e complicadas. Portanto, tenham cuidado com isso. Nunca se esqueçam então desse pormenor e tenham alguma cautela e tenham consciência daquilo que estão a libertar. Em certos contextos pode ser muito bom, noutros pode ser muito mau. Então vá, fica aqui este aviso. Tchau!